Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. E agora nós estamos encerrando o ciclo do juiz Jefté. As últimas partes que falam sobre o juiz Jefté. Juízes, capítulo 12, versículo de 1 até o versículo de número 7. Eu estarei fazendo a leitura do texto. Os irmãos podem acompanhar o texto aí na Bíblia de vocês e também na nossa transmissão aqui, no nosso slide. Juízes 12, de 1 a 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram por Zafon, e disseram a Jefté: porque fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Então ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esses disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduziam a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? E ele respondia. Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e majestoso, nós estamos diante da Tua palavra viva e poderosa, tão penetrante, tão cortante, tão atuante, e clamamos ao Senhor que venha falar aos nossos corações nesta noite especial. Que o Senhor venha revelar a Tua vontade, o Teu querer e a Tua graça sobre nós, nos conduzindo, ó Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós temos acompanhado já por alguns domingos a história deste juiz, de Jefté, e esse ciclo que tem se passado ao longo deste tempo. Na última vez que nós estivemos falando sobre esse texto, nós falamos sobre Jefté e a perda da sua filha, feito através de um voto precipitado, feito sem ouvir a voz de Deus. E agora ele se vê diante de uma outra ameaça. É interessante a gente perceber que o autor do livro de Juízes parece ter um senso de ativismo, um senso de urgência, de correria, e ao mesmo tempo um senso de egoísmo dentro daquela região, daquele povo. Pois ao lermos o texto numa sequência, como se nós estivéssemos lendo direto o texto, sem essa pausa que a gente está lendo para poder fazer a explanação, lendo a narrativa por completo, dá a impressão que há uma espécie de negligência do ato que Jefté tem da morte da sua filha. Sabe, era como que se esse sacrifício que aconteceu ali, se o luto de Jefté tornasse apenas um apêndice, apenas um detalhe, uma citação, diante de todo o teor histórico. E nós estamos falando daquele que é, à luz do texto, o herói da região, e que perdeu a sua única filha, como nós vemos. Veja, é muito simples a gente observar isso. Se você pegar o capítulo de número 11, versículo 33... você vai perceber que o 34 ao 40 ele pode ser simplesmente suprimido. Veja só como diz, versículo 33: então os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim,
e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Termina a narrativa. O versículo 24 vai falar de Jefté voltando para sua família. Mas veja, nós poderíamos soltar esse texto e ir logo ao versículo 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté. Percebe? Se nós passássemos do 33 para o 1 do versículo 12, nada poderia ser mudado no texto. Simplesmente a história da perda de Jefté, do sofrimento de Jefté, do luto de Jefté, se perderia, né? E se de fato este for o caso, se a intenção do autor aqui é fazer com que a gente olhe para este texto com esse senso de urgência, com esse senso egoísta, atuando apenas na grande história, isso revela algo extremamente grave. Isso revela um coração egoísta, que celebra as conquistas, mas não tem compaixão com quem sofre. Meus amados, ao caminharmos por esse trecho sombrio da história de Israel, olhando para Jefté, para Efraim e para Gileade, veremos que também corremos esse mesmo risco. Corremos o risco de, ao deixarmos de buscar no Senhor a resposta e a direção de nossas vidas, nós possamos viver nessa mesma lógica que nós temos aprendido, que é a lógica do mundo, a lógica que tem acontecido aí fora, né? Como vimos, o texto ele segue um ritmo acelerado, tá certo? Dando essa noção. E quando você olha para o mundo, você percebe a vida é acelerada. Você não tem tempo de muita coisa, as coisas vão acontecendo, vão extrapolando, vão passando uma por cima da outra, a vida vai sendo levada. Já percebeu isso? E o que importa é o quanto eu consigo vencer. O que importa é o quanto eu consigo alcançar de sucesso. O que importa é o quanto de poder eu tenho. Eu não tenho tempo para muitas coisas e não tenho tempo para as pequenas coisas. Eu só tenho tempo para aquilo que eu elejo, que eu escolho como algo importante para a nossa vida, como algo singular na nossa vida. E nós percebemos que neste texto, nessa narrativa, Jefté tinha um desejo. Ele mudou a história dele, nós vamos perceber como isso acontece. E aí nós chegamos agora a essa parte, onde agora tem uma nova ameaça. Jefté, se formos olhar os olhares do mundo, Jefté venceu a sua história triste. Filho de uma prostituta, tendo sido abandonada pela sua família, expulso da sua família, perdido o direito de herança, tornou-se um marginal, e como marginal agora se torna governador, cabeça da região de Israel, tornando assim um líder, uma espécie de rei, de monarca, que está fazendo, negociou, organizou, participou de uma guerra, venceu, fez besteira, fez um voto precipitado, acabou perdendo a sua filha diante disso tudo, mas ele está agora numa posição de poder, e ele precisa de manter essa posição de poder. E o que acontece agora? Esse poder novamente é ameaçado, dessa vez não por um exército estrangeiro, não por uma força externa, mas numa guerra civil dentro da própria região, dentro do seu próprio território. O versículo 1 começa exatamente dizendo assim: então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté. Perceba, a tribo de Efraim se mobiliza. Não é um grupo qualquer, não é apenas um líder de tribo, não é apenas um dos príncipes de Efraim que se levanta, mas toda a tribo convoca o seu exército, convoca a sua força e vai até Jefté. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma pergunta: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Não há pausa, não há uma saudação, não há sequer empatia com o sofrimento e com o luto de Jefté. Efraim não vem para consolar ou para congratular ou para se alegar junto com Jefté, vem para cobrar. Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Percebe o motivo da cobrança? Será que toda a indignação de Efraim é porque não foram convocados para a batalha? Será que isso é necessário? Não parece muito, irmãos.
Não parece que há um exagero diante do motivo que eles chamam o exército para combater Efraim? Vocês não foram combater, você não nos chamou, por isso nós vamos destruir vocês. Observe que ele vai dizer: nós vamos queimar a sua casa e você dentro dela. De fato, querido, isso não é motivo para tanto, né? Essa atitude de Efraim, essa ação descontente, vai mostrar que o que Efraim está é enciumado, que o que Efraim está fazendo agora está ressentido por conta do sucesso de Gileade. Contudo, isso revela um tema ainda mais profundo dentro da teologia. Vamos lembrar que Jefté, ele não fora o líder levantado pelo Senhor. Ele não foi escolhido, não veio um profeta, não veio um mensageiro, não veio o anjo do Senhor e falou como aconteceu com os demais. Ele foi levantado entre o povo, num consenso político, onde os líderes ali acharam que ele seria a melhor estratégia, a melhor lógica para poder combater. E diante da urgência, da necessidade, Jefté então é levantado como líder. O que significa que nem todos estavam satisfeitos com isso, não estavam concordando com essa realidade. Mas é claro, nós não podemos ser simplistas diante disso. Nós não podemos dizer que tudo o que acontece é porque Jefté não foi o escolhido do Senhor. Não, veja bem. É bom a gente entender que a mesma situação acontece com Gideão, e Gideão foi escolhido pelo Senhor. O profeta anterior, também Efraim se levanta contra ele, né? Contudo, entretanto, todavia, o problema aqui parece exatamente essa lógica, diferente do problema de Gideão. Agora dá a impressão de que o que Jefté está fazendo, ele está enfrentando as barreiras que se levantam diante desta sua posição, que foi tomada pela política, tomada pela negociação, né? Ele é usado pelo Senhor? Ele foi usado, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele venceu a guerra. Ele foi um instrumento, mas ele não foi a escolha do Senhor, ele foi o ato da misericórdia do Senhor. A escolha foi do povo. Então Efraim agora, de forma mais agressiva do que foi com Gileade, com Gideão, agora vem decidido a tomar o poder. A intenção deles é tomar da mão de Gileade o poder, é tirar Jefté dessa função de juiz, de governante, e ficar no lugar. E eles usam uma desculpa. Ele vai dizer: não nos chamastes para ir contigo. Efraim não quer qualquer comunhão. Efraim quer controle. Efraim não quer servir, ele quer dominar. E esta é a lógica do mundo, onde as pessoas querem proveito de tudo e tirar tudo o que eles podem trazer para si como motivo de grandeza. E se for necessário, passarei por cima de tudo e de todos para que eu alcance o meu objetivo. Essa é a intenção. Jefté responde à ameaça de forma firme, diferente de Gideão. Gideão ali, ele buscou responder com humildade, tentou negociar. Ele disse: não, olha, vocês estão falando, mas vocês foram mais importantes do que nós. É só lembrar do texto lá, quando ele fala, né? Quem sou eu diante de Efraim, que derrotou, que capturou os príncipes ali, dos que vieram nos atacar, né? Jefté não. Jefté responde à altura, ele trabalha em cima da lógica do mundo, da lógica do poder. Ele vem conquistando acima disso. Observe, então ele é enfático e duro em sua fala. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, porque pois subistes hoje contra mim para me combaterdes. Percebe, irmãos? Há pelo menos dois pontos importantes que Jefté levanta. Primeiro, ele coloca o pronome pessoal de posse, meu povo. E segundo, ele responde ao argumento de Efraim dizendo: chamei-vos e não livrastes das minhas mãos. Com esses dois pontos, Jefté mostra que, primeiro,
ele é o líder, ele é o cabeça do povo. Quer Efraim concorde, quer não, ele é quem está sob a liderança. Ele é quem venceu a guerra. Segundo, ele estava dizendo que vocês estão simplesmente usando uma desculpa para se opor à minha liderança. Vocês não estão de fato chateados porque não foram à guerra. Eu chamei vocês. Nós não vemos no texto nenhuma parte que diz que Jefté passou por Efraim. Mas se ele está dizendo no texto que ele chamou, que ele havia falado, talvez até os outros líderes haviam antes convocado, porque nós vamos lembrar que estavam todos convocados em missa. Quando o Espírito Santo desce sobre Efraim, ele sai por uma região chamando. É possível que tenha mandado mensageiros, nós não sabemos. Pode ser também uma tática de Jefté de responder, dizer assim: mas eu fui atrás de vocês e vocês não me deram atenção. Mas a intenção de Jefté aqui é mostrar que ele está na condição de liderança por conquista. Quando vocês não vieram, eu arrisquei a minha vida, juntei com o povo e venci a batalha. Eu fui até essa direção. É o meu povo que estava ali e eles me colocaram. Perceba, ele está reafirmando a sua firmeza. E em sua resposta, Jefté então menciona o nome do Senhor, né? Mas ele menciona não para demonstrar uma verdadeira humildade, mas como a gente sabe que ele é bom de lábia, boa de conversa, ele vai tratar desse assunto, trazendo ali uma humildade aparente para reivindicar sobre si a autoridade de líder, né? É como se ele dissesse: nossa vitória não veio por nossas mãos, mas pelo Senhor. Veja, nós chamamos vocês não vieram, aí nós levantamos e Deus nos deu a vitória. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo Deus nos deu a vitória, ele diz assim: e foi a mim que ele escolheu. O Senhor escolheu a mim para liderar o povo e não vocês. Percebe? A intenção dele é dupla. Ao usar essa expressão, ele não está simplesmente aqui sendo humilde, mas ele também está sendo enfático na sua reivindicação de poder e de força, de que ele tem poder, de que ele tem força, de que ele pode. Jefté encerra essa sua argumentação com uma pergunta: por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Mas Jefté não espera a resposta, não aguarda a resposta. Ele traz essa pergunta no sentido de demonstração da sua força, e o versículo 4 então nos diz que Jefté ajuntou todos os homens de Gileade e pelejaram contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. E aí vai dizer o motivo pelo qual os homens de Gileade todos se levantavam. Porque Efraim havia dito: vós sois fugitivos de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Efraim se põe como superior, ele insulta Gileade, ele reduz, ele rebaixa a marginalidade, como quem é um resto, uma espécie de restolho, como sobra da grandeza de Efraim. Ele já havia mostrando a sua arrogância e sua prepotência. Mas será que isso talvez também não seja uma indireta para Jefté, por conta da sua origem, da sua vida pregressa, do seu passado? Como quem diz: você é filho de uma prostituta, você é um marginal, quem é você? Diante do grande tribo de Efraim, da poderosa tribo de Efraim. A reação de Jefté e do seu exército, contudo, vai mostrar que Efraim é apenas conversa. Que Efraim é só pompa, é só da boca para fora, não é essa coisa toda. O texto nos diz que os homens de Gileade feriram a Efraim, tomaram os vaus de Jaboque, que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se dizias não, aí eles matavam essa pessoa. Com um teste de língua, né? Perguntava: fala aí, Shibolete. E eles falavam: Sibolete. Então você não é. Essa diferença linguística, idiomática que dá, mostrava que eles não eram de fato, que eles eram de fato efraimitas, né? Mas quanta ironia, irmãos.
O texto ele nos carrega com ironia, porque Efraim chama Gileade de fugitivos. Ele diz: vocês são fugitivos de Efraim, vocês não são nada. Mas eles é quem fogem, sendo obrigados a omitir a sua origem. Quando o val é tomado, para que eles pudessem retornar para sua casa, perceba, eles saem de Efraim, invadem a região de Gileade, guerreiam, perdem, e o que Gileade faz? Jefté faz com o seu exército? Cerca. Não podem passar de volta para sua casa. Para eles passarem, eles tinham que negar quem eles eram. Você é efraimita? Não, não sou. Esse povo orgulhoso, que se achava soberano máximo, para poder salvar a sua vida agora, tem que negar a sua própria origem, né? E tomar cuidado para não ser desconfiado, porque ainda corria risco de vida em relação a essas questões, né? E aí então agora eles retornam cabisbaixos, humilhados para o seu território. Mas o texto, querido, ele nos revela algo extremamente terrível, algo realmente difícil de ser percebido, de ser entendido dentro da casa do Senhor. Nós estamos falando aqui da nação de Deus, do povo da aliança, do povo escolhido pelo Senhor. O texto vai apresentar que Jefté ele foi implacável e foi cruel com essa tribo, tendo um número impressionante de mortos. Perceba que o autor faz questão de citar que 42.000 de Efraim morreram. 42.000 pessoas perderam a vida nessa guerra por vaidade, nessa guerra por vanglória, por poder. É interessante que o autor, em hora nenhuma, ele se preocupa com o número do exército dos amonitas, em hora nenhuma ele fala da batalha, ele não diz quantos morreram de um lado, quantos morreram do outro, ele não está preocupado em relatar esses detalhes, mas ele está preocupado em relatar os detalhes internos. Perceba que durante toda essa trajetória, esse ciclo de Jefté, o autor ele se concentra na pessoa de Jefté, na tribo de Gileade, nos líderes de Gileade, em Efraim, nas ações internas e não nas ações externas. A vitória está no único versículo 33, sobre o inimigo grandioso, mas os detalhes ali estão sendo apresentados em relação ao que acontece de forma interna, apontando então para a terrível crise que Israel está enfrentando. Jefté, para manter a sua liderança, ele usa da força do poder, tal qual o mundo faz, mostrando que há então uma cosmovisão, um entendimento muito secularizado, que eles estão vivendo dentro dessa visão pragmática, política, ideológica e teológica. Entre aqueles que deveriam de ser a nação santa, o povo da aliança, que deveria de viver como uma teocracia onde Deus reina, eles vivem como os demais povos. Ah, meus amados, quão terrível é tudo isso, quão devastador. O versículo 7 vai encerrar o ciclo desse juiz, mas não com uma epígrafe, falando de anos de paz, como nós vemos nos juízes anteriores. Observe que o versículo 7 diz: Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. No reino passado, nos juízes passados, e houve paz por 20 anos, e houve paz por 30 anos, e houve paz por 10 anos. Mas aqui não fala paz. Durante todo o governo de Jefté, foi um governo conturbado. Em tão pouco tempo, apenas 6 anos. Aquele que buscou tanto poder, que foi capaz de sacrificar a sua filha, de matar milhares dos seus, teve apenas 6 anos de protagonismo, de liderança. E o que é pior, nós não vemos Deus falar nada novamente. Deus permanece em silêncio.
Mas esse silêncio de Deus, nós devemos lembrar, não é ausência do Senhor. Esse silêncio de Deus não é indiferença de Deus, muito menos aprovação. Deus está reprovando todos esses atos. Deus está julgando da forma como Ele vem julgando, deixando com que as pessoas enfrentem as consequências das suas escolhas, dos seus atos longe dEle. É o eco de um povo que agiu sem ouvir, sem esperar, sem se submeter ao Senhor. Israel até clamou no início deste ciclo, mas como nós vimos, ele não esperou de Deus a resposta. Antes eles escolheram, na urgência, Jefté. Eles não pediram por direção. Por sua vez, Jefté seguiu a cosmovisão política e fez as negociações e entrou para a guerra. Fez um voto precipitado, um voto pagão. Buscou estabelecer sua liderança pelo poder. E agora, todos estão colhendo as suas consequências. Uma nação que está desfacelada, onde uma tribo se tornou inimiga da outra, são parentes, são familiares, são de uma mesma família, e agora se tornaram inimigos. 42.000 pessoas morrem. Para quê? Para 6 anos de poder? Para manter-se 6 anos nessa realidade? Pois então, irmãos, perceba que Deus, em sua justiça, permite que a história siga este curso, para Ele vir a corrigir isso mais à frente, para que se torne então um momento de correção. Deus continua sendo o Senhor da história. Ele está conduzindo tudo, inclusive estes erros, para ensinar ao seu povo que precisam de algo maior do que juízes improvisados, que eles precisam de uma liderança maior do que homens que são levantadas pela coluna do poder, da política, da negociata, que eles precisam de um rei que seja segundo o seu coração, o coração do Senhor. Ah, meus amados, este texto não é apenas um retrato sombrio do passado, mas ele também é um reflexo do nosso presente. Quando deixamos de ouvir, quando nós deixamos de esperar, quando nós deixamos de nos submeter à vontade de Deus, nós vamos colher as consequências dos nossos atos. E o silêncio de Deus, nesses momentos, é um chamado ao arrependimento, para clamar a Deus por perdão sobre as nossas vidas. Perceba, a não ser no primeiro momento em que Israel reconhece que está falho, que está servindo a outros deuses, em nenhum outro momento você vai ver ele se voltando para o Senhor. Nem há cânticos. Por exemplo, no livro de Gideão, no ciclo de Gideão, você vai ver Débora cantando e celebrando a Deus pela vitória. O capítulo 5, todo ele é dedicado à vitória que o Senhor teve. Mas aqui, nenhuma menção. A não ser a menção política que acontece, onde Jefté usa Deus como plataforma, como um instrumento da sua funcionalidade. Percebe? Não há nada disso. É por isso que nós precisamos de Cristo, querido. Não apenas como contraste ao juiz Jefté, mas como resposta ao vazio de toda a liderança humana. Cristo é o rei que não governa por urgência, ele governa por promessa, ele é o cumprimento da palavra do Senhor. É interessante que hoje na Escola Bíblica Dominical, o nosso tema foi a pergunta de número 26, a pergunta do breve catecismo. Como Cristo exerce a sua função de rei. Ele é o rei que vem com o cumprimento da promessa, que não sacrifica os outros, mas entrega a si mesmo, que não divide, mas reconcilia, que não reina por força, reina por graça, pelo seu amor. Ele é o único e verdadeiro rei, que ouve, que fala, que guia. Um rei que não apenas julga, mas é um rei que no momento redime. Um rei que não apenas governa, mas é um rei que no momento transforma as nossas vidas. Lembre-se que o livro de Juízes
vai terminar dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E as pessoas hoje estão vivendo nessa mesma dilema, nessa mesma realidade. Eles não estão se submetendo ao reinado de Cristo, eles não estão se submetendo à vontade do Senhor, eles não estão se submetendo à palavra do Senhor, estão se submetendo à sua vontade, aquilo que acham ser reto aos seus próprios olhos. Isso está errado, irmãos. Não é para isso que a igreja foi chamada. Nós somos chamados para glorificar o Senhor segundo a sua palavra, em obediência a esse Deus bendito. Então é preciso que nós nos arrependamos, que nós confessamos as nossas falhas diante do Senhor e que nós nos submetemos à sua palavra para experimentar o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor. Preste atenção, irmãos, tem muita gente aí, tem muita gente que tem feito, vivido e agido esperando Deus manifestar de alguma forma e está achando que o silêncio de Deus é uma resposta positiva para as escolhas erradas que ele está fazendo. Mas toda vez que você fizer uma escolha contra a palavra do Senhor, o silêncio de Deus nunca será um sinal de aprovação, muito menos um sinal de que espere um pouquinho, que as coisas vão se resolver lá na frente. É um sinal de reprovação, é um chamado ao arrependimento. É isso que Deus faz com Israel. Eu não vou salvar vocês. Busque outros deuses lá. Vai lá e busca os outros deuses. Vocês não estão buscando eles? Vocês não dizem que eles é que são os bons? Eu não vou mais salvá-los. Mas Israel se arrepende, se volta convertido ao Senhor e diz: Senhor, faça como lhe parecer bem. Só que as palavras que são ditas diante do Senhor não refletem os atos que eles tomam. Senhor, faz o que for bem. E eles começam a agir. Olha, irmão, nós nos arrependemos, nós nos voltamos para o Senhor, e aí nós buscamos a Deus e falamos: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade. Mas em vez de esperarmos e aguardarmos a vontade de Deus se cumprir, nós começamos a fazer as coisas. Nós oramos a Deus pedindo a Deus que nos dê um emprego, na qual nós possamos dignificar o teu santo nome, na qual nós podemos glorificar a Ele. Mas aí o que nós fazemos? Nós passamos as mãos e os pés pela frente de tudo. Nós oramos pedindo a Deus que nos dê uma família que seja segundo o seu coração, mas nós é quem buscamos essa família segundo o nosso entendimento, seja a esposa, seja o esposo. Nós queremos que as pessoas olhem para a palavra do Senhor e se voltem para a palavra de Deus, mas nós somos os primeiros a quebrar essa palavra e a não viver segundo os seus desígnios. Como que nós vamos então fazer da oração do nosso Senhor a nossa oração? Como que nós vamos ter esta realidade sobre nós? São apenas palavras de uma fé que é funcional, que busca tirar proveito das coisas. Ficamos tentando barganhar, negociar com o Senhor. Está errado, irmãos. Nós somos chamados à obediência. Como seria diferente essa história se Gileade tivesse submetido ao Senhor? Imagine como seria diferente a história de Jefté se ele tivesse se submetido à palavra do Senhor. Como seria diferente a história da sua casa, onde a sua filha foi entregue por um voto precipitado e pagão. Como seria diferente o relacionamento com Efraim se Efraim tivesse se voltado para a palavra do Senhor. Mas todos estão vivendo segundo a ótica e a cosmovisão deste mundo, guiados pela perspectiva deste mundo, pela visão deste mundo, tentando ganhar este mundo. Este mundo não é nosso. Nós temos um lar celestial, um local para onde nós vamos. Ele é o local que nós devemos de buscar. Este mundo é podridão, está condenado à destruição. A igreja do Senhor precisa de lembrar, precisa de dizer mais: ó Maranata, vem, Senhor Jesus. Devemos de lembrar que a nossa salvação está em Cristo, para a glória de Cristo, não para ganhar esse mundo, mas para viver a plenitude diante deste Deus bendito.